Aqui. Estamos gravando já. Hoje a gente vai continuar estudando aquele documento que paramos a semana passada, se não me falha a memória, no ponto 5. Aurora da Civilização. E vamos lá, né? Vou colocar no módulo gigante aqui. Nossa, cadê o... Mas e o Zoom? Será que eu estou no Zoom? Estou, né? Ah, não. Tem que compartilhar, né? Zezinho bobinho. Vamos lá. Agora sim. Agora vai estar valendo aí. É muita função pro Henricão fazer sem esquecer nenhuma aqui. Vamos lá. Então, na semana passada e na outra também, a gente já começou a falar sobre esse documento que se chama Aurora da Civilização, que conta desde a história de Andon e Fonta até 1934, como é que evoluiu a humanidade nesse tempo. Então, as necessidades que eles tiveram. Primeiro, eles eram muito individualistas, e aí eles perceberam que se juntando, né, em agrupamentos, eles conseguiriam mais. Eles conseguiriam a proteção e eles conseguiriam construir mais coisas e conquistar mais coisas e até, eventualmente, ter um tempo para pensar. Mostra também a evolução da subsistência deles, que começou com a caça, né, os homens caçando e as mulheres ficando em casa, cuidando dos filhos e até tentando conseguir alguma coisa de alimento de hortifruti granjeiro, hortifruti, né, e depois, com o advento do pastoreiro, a mulher ficou mais sobrecarregada ainda, porque para o homem era fácil. Ele tinha os animaizinhos dele ali em algum lugar perto, e ele não precisava nem caçar mais. Ele só arrebanhava lá os animaizinhos dele e cuidava dos animaizinhos dele. Enquanto a mulher tinha que ir atrás de verduras, de alimento de hortaliças, etc., e frutas, e ainda cuidar dos filhos. A evolução disso foi a agricultura, e nisso a mulher foi privilegiada, porque ela já estava acostumada com isso. E o que o livro Durante a fala é assim: embora pareça que a agricultura seja uma função inferior à da caça e à do pastoreio, na verdade, ela é a mais nobre. Viver da agricultura, segundo o livro Durante, é uma das funções mais nobres que existem, inclusive nos dias de hoje. E depois veio a indústria. Isso a gente vai falar, acho que mais para frente. É o advento da indústria. O que mais que a gente viu? Acho que era basicamente... dos medos de fantasmas. Isso também fez com que eles se agregassem. Como que começou esse medo de fantasma? O pessoal começou a sonhar com as pessoas que morriam. E para eles isso era um sinal de que os espíritos estavam vindo para persegui-los ou para cobrar alguma coisa, etc. E aí, o medo de fantasma fez com que eles se agrupassem também para vencer o medo, né? E aí também foi desse medo de fantasmas que depois, mais para frente, nos próximos capítulos, vai se dizer que começou a religião através disso. Então, vamos lá. Os ritos, né? Os ritos, eles tinham que os fazer, costumes, depois né? ritos, e depois... O livro fala alguma coisa para dar uma explicação por que uma pessoa em vida não desperta medo de ninguém, e de repente quando morre se torna ganha uma... Eu acho que é ignorância, né? Mas eles despertam em vida também. E o livro fala disso. Como? Então, por exemplo, os curandeiros, os pajés de tribo, eles eram super temidos pelos membros da tribo, porque achavam que esses caras tinham um poder sobrenatural de lidar com coisas.
Então, eles tinham medo desse pessoal. Com ervas, né? Eles tinham... Você está falando de uma fração muito pequena da população. Eu digo do Não. cidadão comum. O cidadão comum, ele era combativo, ele brigava e tal. Mas o cara tinha medo dele mesmo, quando ele exalava a respiração dele no inverno, que saía aquele vaporzinho de fumaça, o cara ficava apavorado, porque ele achava que o espírito dele estava saindo dele. Então tinha... É uma espécie de ignorância mesmo, né? Mas eu vejo isso hoje em dia mesmo. Não, e a gente, até hoje, a gente faz Tem mortos que em vida não despertava medo nem ninguém. Eu acho que as pessoas têm medo do sobrenatural, daquilo que elas não conhecem. Daquilo que elas não conhecem. É isso aí. Ok. Quem vai ler aí? Ok. Então, as técnicas da terra, as artes da manutenção. A terra é o palco da sociedade e os homens são os atores. E o homem deve sempre ajustar as suas atuações de modo a adequar-se à situação das terras. A evolução dos costumes depende sempre da relação homem-terra. E ainda que seja difícil estabelecer tal relação, isso é verdadeiro. A técnica do homem para lidar com a terra ou as artes da manutenção, somada aos seus padrões de vida, iguala-se à soma total dos usos populares dos costumes. E a soma da adaptabilidade do homem às exigências da vida iguala-se à sua civilização cultural. Você está me olhando porque quer que eu mudo? Sim. Ah, tá. Todo mundo entendeu essa parte aí. Estou meio confuso essa última, mas acho que é isso mesmo. A técnica do homem para lidar com a terra, ou as artes da manutenção, que é isso, né, lidar com a terra, somada aos seus padrões de vida, iguala-se à soma total dos usos populares, dos costumes. Então, a técnica do homem para lidar com a terra, somada aos seus padrões de vida, resulta nos costumes. E a soma da adaptabilidade do homem às exigências da vida iguala-se à sua civilização cultural. Como é que ele faz para conseguir lidar com tudo isso que está acontecendo? Então, aquela história dele ser individualista, mas ele perceber que se ele estiver junto numa tribo, ele vai ser protegido, ele vai conseguir alimento, e que em grupo ele rende mais do que sozinho, faz com que ele se volte para construir uma sociedade. Eu acho que é isso. Acho que mais do que isso. Porque, assim, quando o homem não dá conta de alguma coisa, ou tem uma carência de alguma coisa, ele arranja uma desculpa para não ter. Então, é aí que surgem as questões culturais. Então, em algum momento, foi criada a instituição do casamento para que o homem não ficasse pulando de galho em galho, arranjando uma mulher aqui e outra ali. O principal motivo é a proteção e a manutenção da espécie. Bem-vinda, Leila. Está datilografando hoje, ela. Ok. Tá bom. Vamos lá. Então, assim, muitas coisas que acontecem na civilização cultural, às vezes é uma justificativa para criar um regulamento ou uma situação, ou para cobertar uma fraqueza, ou para tentar melhorar alguma coisa que está desandando na sociedade, né? Então, são as regras que a gente vai colocando. E vieram várias vezes de várias formas, inclusive os mandamentos de Moisés, na verdade, nada mais era do que regras para você conseguir com que aquele povo primitivo. As culturas humanas iniciais surgiram ao longo dos rios no hemisfério oriental e houve 4 grandes passos na marcha progressiva da civilização. Eles foram: o estágio da colheita. A coerção da alimentação, a fome, levou à primeira forma de organização industrial. As filas primitivas de colheita de alimentos. E algumas vezes a marcha dessas filas de fome tinham 15 quilômetros de comprimento. Então, imagina. Nossa, 15 quilômetros? 15 quilômetros. Que mais era para comer? Para colher. Para colher. Colheita? Eu acho que cada um colhia o seu. Uhum, acho que sim. Porque eles não guardavam ainda.
Bom, vou ler de novo. Algumas vezes a marcha de fome tinha 15 quilômetros de comprimento, quando passava pela terra recolhendo o alimento. Esse foi o estágio nômade primitivo de cultura e é o modo de vida que os bosquimanos da África atualmente seguem. A gente viu quem eram os bosquimanos no sul da África. Nesse estágio não havia plantação, só colheita. Só colheita. Uma cultura de extração. O estágio da caça. A invenção das armas capacitou o homem a tornar-se um caçador. Armas era machados, clavas, essas coisas. E assim conseguir libertar-se consideravelmente da escravidão da nutrição. Um andonita que refletia havia ferido seriamente o pulso em um combate violento e redescobriu a ideia de usar um longo pedaço de ripa como braço e uma peça de pedra dura amarrada à sua extremidade com tendões, substituindo o pulso. Muitas tribos fizeram descobertas isoladas dessa espécie, e essas várias formas de martelos representavam um dos grandes passos para o progresso da civilização humana. Ainda hoje, alguns nativos australianos progrediram pouquíssimo além desse estágio. Então, é engraçado a gente imaginar que na Austrália, tipo Sydney e... como chama aquela outra cidade famosa? Bom, existem cidades que são super evoluídas na Austrália, mas eles várias vezes citam no livro o estágio primitivo dos aborígenes australianos, inclusive de comer o primeiro filho, coisas assim horrorosas, né? O curioso é esses relatos aí dessas fases iniciais, né? Porque tão logo o homem começou a pensar, claro, veio, tão logo não, 500 mil anos depois, mas veio o príncipe, né? Claro, o príncipe trouxe várias técnicas que eram desconhecidas e depois lá Mas o príncipe, ele chegou para... o que ele trouxe? Na verdade, foi a agricultura, a implementação da agricultura, né? Então, é depois disso daí, desses dois estágios. A gente está falando, então, de uma fase anterior. Anterior. Esse daí são anteriores. Quando chega na agricultura é quando veio o príncipe, porque o príncipe implantou a agricultura. Isso em razão daqui ter sido diferente, porque tivesse sido o ritmo normal, várias dessas técnicas que foram descobertas meio por acaso, o sujeito, no caso da Andonita, aqui teriam sido ensinadas pela comitiva real. Isso, comitiva real. Ok. Acho que na anterior, né? Ou essa? Essa? Os homens azuis tornaram-se hábeis na caça e nas armadilhas. E fazendo barragens nos rios, eles pegavam peixes em grande quantidade, secando o excedente para usar no inverno. Então já começava a guardar alimento. Eles observavam na natureza, não sei se é aí que está falando, mas num dos outros capítulos para frente, que assim, eles observavam os animais que guardavam alimentos, e eles começaram a copiar. Interessante, né? Interessante. Muitas formas de ciladas, de armadilhas engenhosas eram empregadas na captura da caça, mas as raças mais primitivas não caçavam os animais de maior porte. Esses animais de maior porte estavam dinossauros, essas coisas. Não tinha dinossauro nessa época. Né? Depois, os dinossauros são bem anteriores. Ando e Fonta. Não existiu o homem na época dos dinossauros. O terceiro estágio é o estágio pastoral. Essa fase da civilização tornou-se possível pela domesticação dos animais. Os árabes e os nativos da África estão entre os mais recentes povos de pastores. A vida pastoral ofereceu um alívio maior para a escravidão da fome. O homem aprendeu a viver da renda do seu capital, do crescimento do seu rebanho, e isso proporcionou mais tempo livre para a cultura e para o progresso. A sociedade pré-pastoral foi uma sociedade de cooperação sexual, mas a difusão da criação de animais rebaixou as mulheres ao nível mais baixo da escravidão social. Em tempos mais primitivos, o dever do homem era assegurar o alimento animal, o trabalho da mulher sendo de prover o alimento vegetal. Portanto, quando o homem ingressou na era pastoral da sua existência, a dignidade da mulher caiu grandemente.
Ela continuava tendo de trabalhar para produzir os alimentos vegetais necessários à vida, enquanto o homem apenas precisava ir aos seus rebanhos para prover o alimento animal em abundância. Isso eu que falei. A parte a gente fez continuar ouvindo. O homem, assim, tornou-se relativamente independente da mulher. Durante toda a idade pastoral, o status da mulher declinou ininterruptamente. Ao fim dessa era, ela havia se transformado em pouco mais do que um animal humano. Está vendo, né? Legal. Reduzida a trabalhar e a prover a Eu não sei por descendência que você humana. fica me chutando. Não tenho culpa disso. É porque você falou que todo mundo fica, que não é justo, que não sei. Não, mas eles reconhecem isso. É horroroso, mas acontece. Do mesmo modo que ao fim dessa era, ela havia se transformado em um pouco mais do que um animal humano, reduzido a trabalhar e a prover a descendência humana, do mesmo modo que se esperava dos animais do rebanho, que trabalhassem e dessem crias. Os homens das idades pastorais tinham um grande amor pelo seu gado, pelo gado. E é bastante lamentável que eles não tenham desenvolvido uma afeição mais profunda pelas suas esposas. Ou seja, eles preferiam a vaquinha do que a mulher. Hoje em dia, eu prefiro o carro do que a mulher. Depende, preferir por quê? Estágio agrícola. Essa era surgiu com a domesticação das plantas e representa o tipo mais elevado de civilização material. Ambos, Caligaste e Adão, esforçaram-se para ensinar a horticultura e a agricultura. Adão e Eva eram horticultores, não pastores. E a horticultura era uma cultura avançada naqueles dias. O cultivo das plantas exerce uma influência enobrecedora sobre todas as raças da humanidade. Não, né? Vamos plantar, gente, vamos plantar. A agricultura fez mais do que quadruplicar a relação do homem-solo no mundo. Ela pode ser combinada com as atividades pastorais do estágio cultural anterior. Quando se sobrepõe os 3 estágios, os homens caçam e as mulheres cultivam o solo. Tem sempre havido desentendimentos entre os pastores e os cultivadores do solo. O caçador e o pastor eram militantes do tipo belicoso. O agricultor é um tipo mais amante da paz. A ligação com os animais sugere a luta e a força. A ligação com as plantas instiga a paciência, a quietude e a paz. A agricultura e a indústria são as atividades da paz. Mas o ponto fraco de ambas, como atividades sociais do mundo, é que elas carecem de excitação e de aventura. Isso é, tem que criar uns boizinhos para ter adrenalina. A menina já estava aqui. Olha aí, tem que ser vegetariano, mãe, ó. A sociedade humana tem evoluído do estágio da caça, passando pelo pastoral, indo até o estágio territorial da agricultura. E cada estágio dessa civilização progressiva foi acompanhado por uma dose cada vez menor de nomadismo. Cada vez mais, o homem passou a viver nos seus lares. E atualmente a indústria está suplementando a agricultura, com uma urbanização consequentemente crescente e com a multiplicação de grupos não agrícolas de classes de cidadania. Tem que lembrar que é 1934. Entretanto, uma era industrial não pode ter a esperança da sobrevivência se os seus líderes não reconhecerem que mesmo os mais elevados desenvolvimentos sociais devem sempre se fundamentar em uma base agrícola sólida. Agora é outro. Quer que eu leia? Uhum. Agora é a evolução da cultura. O homem é uma criatura da terra, um filho da natureza. Não importa quão sinceramente ele tenta escapar da terra, em última instância é certo que ele falhará. Vós sois pó, e ao pó ireis retornar. É literalmente verdadeiro sobre toda a humanidade. A luta básica do homem foi, é e sempre será pela terra. As primeiras ligações sociais dos seres humanos primitivos aconteceram com o propósito de ganhar essas lutas pela terra.
Na relação homem-terra repousa toda a civilização social. A inteligência do homem, por intermédio das artes e das ciências, elevou o rendimento da terra, ao mesmo tempo, o crescimento natural da prole foi, de um certo modo, colocado sob controle. E assim ficou provido o sustento e o lazer para edificar uma civilização cultural. A sociedade humana é controlada por uma lei que decreta que a população deve variar diretamente segundo as artes de lidar com o solo e, inversamente, com um determinado padrão de vida. Durante essas idades primevas, até mesmo mais do que no presente, a lei da oferta e da demanda, no que diz respeito aos homens e à terra, determinou o valor estimado de cada qual. Durante os tempos de fartura de terras, de territórios não ocupados, a necessidade de homens era grande e, consequentemente, o valor da vida humana ficou bastante enaltecido. Durante os períodos de escassez de terra e da superpopulação correspondente, a vida humana adquiriu um valor relativamente menor e de um modo tal que a guerra, a fome e as epidemias eram encaradas com menos preocupação. Quando o rendimento da terra é reduzido, ou a população tem um aumento, a luta inevitável é retomada. Quando o rendimento da terra é reduzido, ou a população tem um aumento, a luta inevitável é retomada. Os piores traços da natureza humana vêm à tona. A melhora no rendimento da terra, a ampliação das artes mecânicas e a redução da população tendem a realimentar o desenvolvimento do melhor aspecto da natureza humana. Ou seja, sempre desde o começo, desde os homens primitivos, qual que era o primeiro impulso que eles tinham que suprir? A fome. Então, até hoje. Porque essa luta pela terra nada mais é do que suprir a fome. Sim. A sociedade, durante as épocas limítrofes de pioneirismo, faz desenvolver o lado de pouca habilidade da humanidade, enquanto as belas artes e o progresso verdadeiramente científico, junto com a cultura espiritual, têm prosperado mais nos centros maiores de vida, todos, quando sustentados por uma população agrícola e industrial ligeiramente abaixo da relação homem-solo. As cidades sempre multiplicam o poder que os seus habitantes têm, seja para o bem, seja para o mal. Reflexo, né? Tem uma concentração de pessoas, né? E essa concentração é o efeito manada, né? Só um vai com o outro, né? Tem uma concentração de pessoas num pedaço pequeno de terra. Alguém vai passar fome ali. E aí vai advir as guerras, as lutas. Sim. Okay. O tamanho da família tem sido influenciado sempre pelos padrões de vida. Quanto mais elevado o padrão, tanto menor é a família, até o ponto em que há uma estabilização do crescimento ou uma extinção gradual. Então, lembra de novo, isso daí, 1930. Imagina agora. Hoje ainda está válido. Não, sim, eu quero dizer que hoje está mais acentuado. Só com os muçulmanos, né? Que a mulher ainda é burro de carga. Serve para procriar mesmo. Mas não é em todos os lugares muçulmanos. Você tem muitos países muçulmanos que tem uma limitação na prole de filhos, são 2, 3 no máximo. Mas lá no depende. Dubai, por exemplo, Dubai. Você vai lá nos Emirados Árabes Unidos, não tem essa proliferação. No Kuwait também não. Então depende. E aquilo que está escrito aqui, quanto mais avançada a civilização, e Dubai é um exemplo disso, menos filhos. Aí todo mundo agora, fala, se não. Você vai para a Arábia Saudita, que tudo. Então, eu acho que assim, mesmo nesses lugares que tem uma proliferação grande de filhos, essa tendência ela tende a acabar à medida que o pessoal vai se desenvolvendo cultural, econômica e socialmente.
Porque ninguém quer ter 10 filhos. A consequência de ter vários filhos É o custo. é o custo, né? É complicado, é uma responsabilidade muito grande, é uma carga pesada para a sociedade moderna, é difícil isso daí, né? Então, no lugar onde eu nasci, lá no interior do Ceará, minha família era proprietária de terras. E tanto meu pai quanto os irmãos dele, todos tiveram um prole grande. E o que prevalecia eram duas coisas. Eu digo isso porque eu acompanhei mais ou menos isso ao longo desses 50, 60 anos. Houve mudança enorme lá naquela região. Mas lá se tinha filhos para ajudar no cultivo das terras, que era uma agricultura, uma parte era uma agricultura de subsistência, mas lá a cultura predominante era o algodão, de escala. Então é uma região que se produzia muito algodão. Então a mão de obra, prioritariamente, era a mão de obra de parentes, de filhos. Então se pretendia ter filhos homens para poder trabalhar, explorar a terra. Quem tinha terra, que era o nosso caso. É o caso deles, no caso. Bom, o que aconteceu? E a outra vertente era a religião católica. Que tinha que ter quantos filhos Deus desse. Ou seja, não poderia de jeito nenhum ter controle de natalidade. Eu faço a ideia de que meus pais transavam mais que os filhos deles. Não é verdade. Mas, como eles tinham mais filhos, passava essa ideia. Mas não era nada disso. É porque a diferença de idade entre nós irmãos dava 10 meses, 11 meses. Raramente um ano. Ou seja, assim que a mulher entrava em... Assim, podia de novo voltar a transar. E gravidez, e o padre dizia, tem que receber quanto Deus der. E estamos conversando. E foi assim por muito tempo, até que os crentes chegaram lá e disseram, não, isso é coisa de padre idiota. Não é quanto Deus, quanto você quiser. E aí mudou. Hoje as famílias... Se puder sustentar também, né? Mas basicamente a imputação era, a mulher não queria ter um filho atrás do outro, uma menina nova casar com 16 anos, e daí quando estava com 10 anos depois, estava um bucho. Um filho atrás do outro, e enfim. Então, tinha para minha mãe. Minha mãe era uma das mulheres mais bonitas do lugar. Coitadinha. Tadinho. Meu pai ajudou dela. Bom, mas voltando ao ponto. O que aconteceu bastante de inovação lá? Desde que chegou a eletrificação rural no interior do Nordeste brasileiro, fizeram aquela ideia elétrica de Tucuruí, a eletrificação rural teve um efeito violento sobre a cultura daqueles povos. Por quê? Que permitiu a televisão. Quando entrou a televisão... Ai, que depoimento mais triste. Quando entrou a televisão, não tinha mais padre para mandar em ninguém. Porque você Quem mandava era a novela, quem mandava era a jogo. importava a cultura do Rio de Janeiro para o Nordeste. Não, é lá. Então, hoje eu tenho parentes lá que, como eles eram proprietários de terra, continuaram proprietários de terra, e alguns ficaram presos à terra. Mas a terra acabou aprisionando eles. Meu pai vendeu um pedaço dele para os irmãos, e um foi vendendo para o outro, enfim, alguém ficou... Bom, mas o que acontece? Meus parentes de lá, 2 filhos, não tem parente com 10, 15 filhos. Com 10, 15 filhos. Não tem. Mudou e mudou completamente. E tem a ver com o quê? Com as cidades impactando o campo. Isso. De 2008 até 2012, eu viajei muito no interior do Brasil. Muito. Amapá, lugares assim, prováveis, Amapá, Roraima, Acre, Mato Grosso, cidades não capitais. E o que eu pude perceber? Que a agricultura é de escala. E as famílias são pequenas. Porque agora hoje é tudo mecanizado, tem funcionário, tem mão de obra, tem... Ou seja, já ninguém mais quer ter um montão de filhos. Ninguém quer mais. Então, você vai no interior do Mato Grosso, vamos lá, e as famílias têm 3, 4 filhos no máximo, assim, predominantemente. Sempre vai ter alguém que vai ter mais, mas enfim. O que prevalece é isso. Ou seja, o que está escrito aqui, você coloca claramente em 1934, mas de lá para cá houve uma evolução enorme. Ninguém quer ter mais filhos nessa quantidade brutal.
Então, mas nessa época eles já falavam disso. Como tendência, Mais né? evoluído, menos filhos. E essa é uma tendência independente da religião, né? O homem é homem, ele é igual em todo lugar. Ele só é diferente enquanto a civilização ali naquele lugar que ele está é diferente. Você falou da terra. Aqui no Paraná, as terras hoje, as propriedades são pequenas. Porque o sujeito tinha lá uma fazenda grande, dividiu por 10 filhos, depois cada filho tinha 4, dividiu por 4. Hoje não dá nem para dividir mais. Acabou esse negócio. É um fenômeno em todo lugar. Então, você tem que procurar outras coisas para fazer, você tem que viver de outras coisas. Deixar o pessoal com agricultura de escala, tudo, produzir. Mas ninguém quer ter 10 filhos, ninguém quer ter 15 filhos. Nem os muçulmanos não querem. São as mulheres. Não é só as mulheres, não é só as mulheres, porque os homens também não querem tantos filhos, né? Então, eu acho que assim, é uma tendência. Mas é engraçado que na Europa tem um movimento ao contrário, né? Porque lá a média de filhos era 0, não sei quanto ultimamente, e eles estão incentivando os jovens a terem filhos. Então, mas eles estão incentivando os jovens a terem filhos porque nós entramos numa escala de redução da população local. Então, tem um incentivo para ver se produz um pouco mais, né? Então, mas é por isso que eu acho, essa ideia de que muçulmano vai dominar o mundo, tudo isso aí é bobagem. Isso aí não vai acontecer dessa forma, né? Então, vamos lá. Continuando, então. Através das idades, os padrões de vida têm determinado a qualidade de uma população sobrevivente, em oposição à mera quantidade. Os níveis locais de vida de uma determinada classe dão origem a novas castas sociais, a novos costumes. Quando os padrões de vida tornam-se complicados demais ou muito altamente luxuosos, rapidamente eles tornam-se suicidas. A casta é o resultado direto da elevada pressão social, da competição aguda, produzida por populações densas. Então, aí eu fico pensando na casta da Índia, das castas da Índia, eu não entendi nada. Eu acho que aí é diferente, né? Aqui são coisas diferentes o que a gente está tratando aqui, né? Quando os padrões de vida tornam-se complicados demais, fica muito difícil viver, ou, de outro lado, quando o padrão de vida é muito elevado, assim, luxuosamente, eles rapidamente tornam-se suicidas. Então, assim, por exemplo, na Revolução Francesa, a monarquia lá era exageradamente luxuosa, enquanto que o povo passava fome. E aí o povo foi contra a monarquia vigente, é isso? Ou como os czares russos, que eram super ricos e faustuosos, etc. E aí toda a população foi contra eles e fez cair o governo dos czares. Não, eu acho que não é isso que está se referindo aqui. Eles estão falando de dois assuntos diferentes. Eles estão falando, primeiro assunto, quando os padrões de vida tornam-se complicados demais. Então está difícil de você ganhar a vida, de você sobreviver, de ter comida, de ter tudo aquilo lá. Ou uma outra situação, quando você tem um padrão altamente luxuoso, que tem, então, está esbanjando, tem muito dinheiro, tem tudo sobre... Então, em ambos os casos, que são casos extremos, na verdade, um está num extremo, o outro está no outro, rapidamente ele se torna um suicida. Por quê? Porque se falta, você vai matar, vai destruir um pouco da população, diminuir a concorrência por comida, diminuir para poder sobrar, né? E quando tem muito, está sobrando, então os caras não querem ter uma prole exagerada, querem viver só naquilo ali, e acontece, por exemplo, a ideia da redução da população, porque você não consegue nem repor aquela população, que é o que está acontecendo em alguns países, né? Por isso que eles estão falando que é suicida, aquele povo vai sumindo, né? E por que deu origem às novas castas? Então, aqui está falando, nesse verso, está falando especificamente sobre qualidade versus quantidade. Fica dizendo, então, que essa qualidade determinou a criação de novas castas. É o que aconteceu com a classe média, ou com
você tinha a nobreza e os seus descendentes de nobreza. Mas daí apareceu o comerciante, apareceu o homem, a burguesia. É a palavra que estava me fugindo, a burguesia. Que não tinha origem nobre, mas tinha talento. E a classe dominante não podia ignorar essa riqueza. A riqueza que vinha do campo, a riqueza que vinha do comércio. Então, essa gente não tinha título nobre. Mas, efetivamente, Tinha dinheiro. tinha muitos nobres na mão, que tornava os nobres servos, porque precisava do dinheiro, precisava manter o status e a qualidade de vida. Ia pedir dinheiro na corte, nem sempre tinha para todos. Ia pedir para quem? Para a burguesia. O que tornava o nobre dependente da burguesia, por empréstimo. Então, aqui é o que eu chamo de casta, que aconteceu sem violência. Uma pessoa, a burguesia veio tomar conta, hoje a classe média toma conta. Sustenta. Então, aonde a sociedade tem uma classe média forte e em grande número, é uma sociedade com qualidade superior. Claro. Onde você tem uma elite que representa 2, 3, 4% e o resto é pobre, sem classe média, você tem uma sociedade pobre. Então, eu penso que o parágrafo se refere a essas mudanças relacionadas à qualidade, salvo se entendi errado. Não, pode ser. Mais alguma coisa aí? Ok. As raças iniciais muitas vezes recorreram a práticas destinadas a restringirem a população. Todas as tribos primitivas matavam as crianças deformadas e adoentadas. Antes da época da compra das esposas, frequentemente matavam-se as crianças femininas. Como aconteceu na China. As crianças, algumas vezes, eram estranguladas no nascimento, mas o método favorito era do abandono. Vamos ver aqui aquela situação onde a competição é grande demais, né? Então, você tem que dar um jeito de diminuir, né? E encurtar as crias de alguma forma, porque a concorrência pela comida, por tudo, está muito grande. Então, é por isso que naquela época eles matavam as crianças, né? Para não ter uma população muito grande. Então, vamos lá. O pai de gêmeos geralmente insistia para que um fosse morto, pois os nascimentos múltiplos eram considerados como causados pela magia ou pela infidelidade. Como regra geral, contudo, os gêmeos do mesmo sexo eram poupados. Embora esses tabus sobre os gêmeos chegassem a ter sido quase universais, nunca foram parte dos costumes andonitas. Esses povos sempre consideraram os gêmeos como bons presságios de sorte. Tanto que Andon e Fonda eram Eram gêmeos. gêmeos, né? Os pais de Andon e Fonda Eram gêmeos. Talvez por isso. Muitas raças aprenderam a técnica do aborto. E essa prática tornou-se muito comum depois do estabelecimento do tabu do nascimento de crianças entre os não casados. Durante muito tempo, o costume era de que uma jovem solteira matasse as suas crianças. E entre os grupos mais civilizados, esses filhos ilegítimos tornavam-se pupilos da mãe da moça. Então, só para manter as aparências, na verdade, né? Então, é uma hipocrisia. Realmente. Muitos clãs primitivos foram virtualmente exterminados por causa da prática tanto do aborto quanto do infanticídio. Todavia, a despeito da tirania dos costumes, pouquíssimas crianças eram destruídas depois de terem sido tomadas no seio. A afeição materna é muito forte. Então, muitos clãs primitivos foram virtualmente exterminados por causa da prática do aborto. É quase que você extingue uma população. Né? Então, é disso que eles estavam falando, do suicídio lá atrás. Né? É um suicídio da raça, daquela tribo, né? Vai se autodestruindo. Ok. Instantinho só aqui. Continuando, então. Mesmo no século XX, persistem alguns remanescentes dessas práticas primitivas de controle de população. Há uma tribo na Austrália cujas mães recusam-se a criar mais de 2 ou 3 crianças. Não há muito tempo,
Uma tribo de canibais comia cada quinto filho que nascia. Ui, que horror. Isso é lá na África, os canibais. Na Na Austrália. Austrália. Tem algum comentário ali? Mais não, só. Não, esse Não, nos os canibais é na Nos Áustria. É na Áustria? Na Na Austrália? Não, é Na África? né? Depois eles inventam. Então, na Austrália, eles se recusavam a ter mais de 2 ou 3 crianças. Uhum. E as tribos de canibais comiam o quinto filho. Ah, estava sem internet. Leila. A Leila. É que eles colocam no chat aí, uma pergunta, não sei. Muito bem. Então, onde estamos aqui agora? Vira a página? Em Madagascar, algumas tribos ainda destroem todos os filhos nascidos em certos dias de uma sorte, resultando na morte de cerca de 25% de todas as É uma crianças. coisa absurda isso, né? 25%. Realmente. Olha lá, pô. Ok. A gente pensa que nós estamos evoluindo, né? É, que nós somos os Nossa, bambambãs, então é isso que eu a estava raça pensando. humana. Tava pensando que a gente tem Nós não que- avançamos nada. Nós estamos lá no... atrás. Alguns avançaram, De um ponto de vista mundial, a superpopulação nunca pouquinho foi... só. Ah, tá. Eu acho que a ideia de que alguns avançaram e outros não, aparentemente está certo, mas eu acho que não. Porque quem avançou não devia permitir que isso acontecesse. Devia interferir para fazer essas pessoas evoluírem, para que elas não passassem fome, para que elas tivessem... Quer dizer, a sociedade moderna que evoluiu deveria trabalhar para acabar com essas coisas. A gente não faz nada para acabar com isso. É verdade. Então, não sei quem é pior, se eles ou nós. Não, mas é feito, né? Alguma coisa é feita. Lógico, é uma coisa assim, mas hoje em dia, principalmente os cristãos, eles vão até esses lugares mais isolados, fazer evangelização. Eles vão lá, eles ensinam. Até tem gente que diz, nossa, mas eles vão tirar a cultura do povo, né? O povo vai ter que começar a acreditar em Jesus, ou coisa parecida. Mas as irmãs estão lá, inclusive essas irmãs, elas têm que tomar pílula, né? Porque periga, né, elas serem estupradas e engravidarem. Então, elas fazem, e tem muitos que vão de outras religiões também, para esses lugares bem longínquos. Agora, certas tribos, agora nós não conseguimos alcançar nem aqui no Amazonas ainda, né? Eles não deixam a gente chegar perto. Então, nós falamos no atacado, confrontando o que disse Henrique, a matemática permite escalas. E essas escalas é para mensuração. Quer dizer, se você deve 1 milhão num determinado momento e você está devendo 500, você está na dificuldade, né? Uma dificuldade menor, ainda que esteja na dificuldade. Então, o que pode ter acontecido e chamado de evolução é que os problemas existem, permanecem, sim, com certeza. O que o colocou é verdade, a sociedade evoluída poderia ter uma atuação maior. Mas, se comparado aos tempos atuais, por mais trágico que seja, por Uns mais 500 mil anos absurdo que atrás, seja, 300 mil anos atrás, 200 é mil menos anos atrás. do que era lá atrás. Não, com toda certeza. Não, Então, claro. houve sim uma evolução. Quer dizer, o pior a palavra pior dá a ideia de que o ruim é melhor do que o pior. Não. Ainda que o ruim seja ruim, o pior é pior. O pior é pior. É pior. Vamos pôr assim, Tá, então, vamos se pôr nós assim. saímos do pior e chegamos no ruim, houve uma evolução? Sim, ainda que não Eu acho seja que existem aceitável. ilhas de Houve evolução. primitividade, né, Nós na falando de verdade. evolução, uma Na evolução. Austrália, sim. na África, na Polinésia, existem ilhas de primitividade, mas eu acho Não é, que... mas acho que o esforço, ele é desproporcional. Assim, você vê um esforço gigantesco para fazer armas atômicas. Você vê um esforço gigantesco para investir em armamento, um esforço gigantesco para dominar o petróleo, um esforço gigantesco para conquistar o espaço. Eu não vejo o mesmo esforço das nações para acabar com a miséria. A gente não vê esse a esforço. fome.
Não vê. Conseguiria se quisesse. Conseguiria, se quisesse. Então, metade do dinheiro que a gente gasta com essas besteiras tudo, a gente resolvia metade do problema da miséria e da... Não todo, né? É. Então, assim, é verdade, nós tivemos uma evolução, não tem dúvida disso, a gente avançou muito em muitas coisas, mas essa evolução é muito lenta, né? É só ver o caso dos imigrantes que estão vindo da Síria e do Oriente Médio, tentando entrar nos países europeus, ou os venezuelanos tentando entrar no Brasil, os haitianos que vieram para o Brasil, como é que foram tratados. É só a gente ver isso. É. Não, mas eu penso que a elite, não sei, que a elite mesmo, que eu dei um tempo, participei da maçonaria, cheguei aqui na fase de trás, mas ao tempo que eu era maçom, a gente estudava muito sociedade secreta Mas de vai alguns ter isso no níveis. Elube que o pessoal vai te crucificar. Mas... Sim, estou gravando. Mas enfim, eu já fui maçom. E meu irmão Juscelino é quase presidente da maçonaria do Rito, presidente mundial. Então é uma família de maçons. Ainda que eu tenha. Bom, isso é uma outra questão. Em alguns graus tem alguns estudos especiais. E um dos estudos especiais são as sociedades secretas. E para a maçonaria ela não é o suprassumo da sociedade secreta. O suprassumo são os Illuminati. Então, os maçons de algum grau prestam muita atenção nos Illuminati. Então, vamos falar dos Illuminati. O que prevalece no nível da maçonaria de impedimento, os Illuminati acham que a população mundial não podia passar de 3 bilhões. Eles põem os melhores cérebros. Talvez não pudesse mesmo. Sim, mas eles põem o maior cérebro e dizem o seguinte, passou, nós temos que dar um jeito, é um desafio. Tem que acabar, então, 7, 8. É um desafio. Você vai se surpreender. É um desafio. Enquanto a gente fica pensando aqui em incluir, e acabar com a fome, e acabar com as diferenças, eles ficam pensando, gente, como é que vamos matar 4 bilhões? Não, mas não é. Porque quando você acaba com a fome e faz a inclusão, você tem acaba com problema. 4 bilhões. Você acaba com eles. Porque o cara, em vez de ter 10 filhos, Vai ter um. tem 1, tem 2. Em uma vez de forma. ficar acreditando num monte de besteira e não ser produtivo, passa a ser produtivo. São coisas que levam ao mesmo resultado. Eu não estou dizendo que eu estou de acordo com Illuminati, que eu nem sei o que é, ou coisa parecida. Mas é isso, o atraso do mundo causa miséria, causa problemas, causa superpopulação, causa poluição. Os ricos poluem muito, mas também existe uma desorganização social. Então, assim, eu acho que a gente evoluiu pouco e investe pouco naquilo que tinha que investir. A gente fica perdendo tempo aí com esse nanico lá da Coreia do Norte, com o outro ditador lá da Síria, com os caras do ISIS, e fazendo bomba, e fazendo não sei o quê, e brigando por causa de um poço de petróleo. Continua primitivo, né? Continua primitivo, né? Só mudou... O Illuminati quer acabar com todos eles. Estão na linha da exterminação. Não tem conversa. Não, mas tem Qualquer pela conversa dor de ou outro pelo tipo. amor. A gente é pelo amor. Acaba com eles de uma vez, solta uma bomba de uma vez e acaba de uma vez. Bom, Tem vamos lá. 2 tipos, tem 2 caminhos, o amor e a dor. A gente prefere o amor. Sim, eu percebi. Eu também. Eu prefiro o amor, com certeza. Vamos lá. De um ponto, opa, volta. De um ponto de vista mundial, a superpopulação nunca foi um problema sério no passado. Mas se as guerras diminuírem e se a ciência controlar cada vez mais as doenças humanas, isso pode tornar-se um problema sério em um futuro próximo. Em tal momento, então, a grande prova de sabedoria da liderança do mundo se fará presente. Então, em 34 tinha quantos milhões de habitantes? Não tinha nem metade do que tem hoje. Hoje são quase 8 Tinha bilhões. 2, 3 bilhões? 1 bilhão, 2 bilhões. Hoje estamos mais de 7, né? Que eu acho que nós já chegamos nessa hora. Né? Já porque Talvez já tenhamos passado, né? Agora. Talvez já A tenhamos previdência passado. está estourando, né? Não é mais tão longeva, porque não sei se vai
A pessoa está morrendo com 70 anos. Mas antes era com 40. As doenças antes matavam muito mais. Mas o livro diz que nós, em algum momento, vamos viver 500 anos. Né? Não dá para viver 500 anos com 7 bilhões de pessoas. Mas Não dá. 500 anos A Terra era não o projeto comporta isso. inicial, né? Não é projeto humano. O livro diz que o ser humano vai atingir no máximo 500 anos. Mais do que isso não tem. Agora, os cientistas malucos e os ricaços aí estão investindo para ser eternos. Mas Né? não era. Sim, congela, né? Não era. Eu li, acho que em algum lugar, não lembro se foi o que eu li no Mirante, que era para a gente viver muito mais. E aí, em função, não sei se foi algum Adão e Eva. de Adão e Eva, que agora a gente não consegue, né, ultrapassar 100 anos. Isso. Não, mas aqui não tem essa limitação. Mas não vai ter. A gente vai evoluir. A gente vai chegar até 500 anos. Olha, Pelo em que tá no livro. 1950 eram 2,6 bilhões. Então eram 2 milhões, né? Hoje nós estamos o quê? 7? 7, quase 8. Meu pai. Ok, Muita gente. vamos lá. Acho que é o último. Os Acabou já. tempos luminares. Terão os governantes de Urântia o discernimento e a coragem de favorecer a multiplicação do ser humano mediano ou estabilizado, em vez dos extremos supranormal e dos grupos enormemente crescentes de subnormais? Ó, eles põem a responsabilidade nos Dos governantes. governantes. E gostou do enormemente crescente? Terão os governantes durante o discernimento e a coragem de favorecer a multiplicação do ser humano mediano ou estabilizado, em vez dos extremos supranormais e dos grupos enormemente crescentes de subnormais. Então, esse aqui dá para discutir o resto da noite, se quiser. Mas alguma coisa já tem sido feita, eu acredito. A partir do momento que começaram a esterilizar as mulheres em 1970, mais ou menos, que veio a CBF dos Estados Unidos, lá no Nordeste, elas eram esterilizadas sem aviso prévio, né? Sem permissão. E sem permissão, isso. Sem permissão. Né? E depois para cá, agora todo mundo tem 2. Não, mas lá está todo mundo procriando como rato, não tem ninguém esterilizado. Né? Inclusive, eu vi uma matéria que dizia o seguinte, que Não tá esterilizado. muitas mulheres querem ser esterilizadas, E não mas não tem, não faz e não acontece. Pois é, mas agora está acontecendo isso. Mas era muito normal. Não, mas Lília, presta atenção na faixa média de filhos no Nordeste e aqui no Sul. Exato. Uma prole prodigiosa, né? Hoje não passa de 4. Já foi 7. Já foi maior. Hoje não passa de 4, 3 e alguma coisinha. Minha mãe teve 6. E eu tive 3. A tal da geração do Ômega Mas 1 que você ficou mora em famosa. Curitiba, né? A tal da geração do Ômega 1 que ficou famosa no Nordeste é da década de 90. R$ 1,60 m, alguma coisa. Uhum. E ele dizia, pô, como é que pode um nosso exército, e gente, mesmo soldados hábeis, com habilidades de tiro, habilidades de luta, etc., mas sem porte físico comparado. Eles disseram, nós vamos ter que fazer alguma coisa para elevar a estatura do nosso soldado. Que legal. Basicamente, o nosso soldado é a população. Sim, os meninos. Hoje a estatura está... Realmente. Então fizeram um programa e tudo é parte da mesma conversa. Estava falando de esterilização, tudo é parte da mesma conversa. Não, tem que dar um jeito, não é possível que esses caras conseguem ser gigantes e nós aqui somos nanico. Como é que vai ser? Hoje o nosso exército está tudo acima de 1,70 m, que comparado a 1,60 m está... E a geração dos nossos jovens. As crianças, Mas eu tenho neta com 14 anos, já tinha um neta. Mas isso era fácil de resolver, da comida, né? Porque é tudo subnutrido. É isso.
tinha a ver com nutrição. Lógico. Agora, hoje em dia não precisa soldado, né? Tem drone, tem não sei o quê. Os Estados Unidos não tem mais a quantidade de soldados que tinha antigamente, e mandar homem para a guerra, não manda mais. Vai os drones, os aviãozinhos, tudo autopilotado, tudo não sei o quê. Não precisa gente na guerra, né? De qualquer modo, o soldado americano, esse que está cumprindo uma máquina, é gigante. É gigante. Tudo bem. Imagina um Mas desses. é só a alimentação ou tinha mais Basicamente tem a ver com alimentação, com nutrição. Passava por um programa de nutrição. Tanto de gordura nos Estados Unidos que eles comem, é impressionante, né? Agora está exagerado, porque eles ganharam dimensão lateral. Então são tudo gordo, com excesso de peso. Então, mas nós temos um desafio, nós necessariamente não, mas a humanidade aí pela frente, de como que a gente vai conduzir a evolução da humanidade nos próximos anos, né? Os próximos anos que eu falo é o próximo milênio, não estou falando da semana que vem, nem do ano que vem. Algumas vezes eu já falei sobre isso, né? Nós temos essa tendência ao altruísmo, de proteger e de defender o fraquinho, o coitado, o pobrezinho, que é uma coisa assim de piedade, de compaixão, esse negócio todo. Mas isso não traz elevação da raça humana, né? A gente não tem essa tendência de valorizar as pessoas que são bem-sucedidas, que são inteligentes, que são, né? Tem, lógico, cada um no seu núcleo recebe lá a valorização, mas a gente não tem a mesma admiração e o mesmo amor que a gente tem por um coitadinho, né? Que nasceu lá todo ferrado, não tem condição de fazer nada da vida, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que acabar com essas pessoas, não é isso, né? É de que maneira que a gente trabalha para cumprir o ordenamento do Pai, de ser de perfeitos, como eu sou perfeito. Mas não é pela educação? O que você acha? Não sei, eu acho que assim, por isso que eu estava falando, nós deveríamos investir nessas civilizações primitivas para ver o que é possível recuperar dessas civilizações e fazer com que elas deixem de ser primitivas. E acabar com esse negócio de que o cara lá produz 10 filhos, ou quando produz só 4, é porque come os outros que produziu, né? Então, que glória que tem um povo desse, como é que funciona um negócio desse? Então, a gente tinha que lutar para acabar com a miséria, e sim, a educação ser seletiva, mas em algum momento, as pessoas que têm cromossomos estragados para produzir uma hereditariedade equivocada, essas pessoas tinham que parar de reproduzir, né? E aí, o que nós vamos fazer? Nós não vamos matar essas pessoas, mas a gente não deveria ficar produzindo indefinidamente as pessoas que têm problemas, né? Aí teria que esterilizar, né? Isso, aí tem que esterilizar e tem mais, né? Como é que você determina isso? Tem uma área cinzenta aí entre aquilo que supostamente é o topo e aquilo que é a base da pirâmide. Então você não pode falar assim, não, toda a base da pirâmide está condenada. Tem uma faixa no meio ali, você não sabe se deveria estar condenada ou não, e uma faixa de cima que você não sabe se deveria estar condenada ou não. Porque como é que a gente sabe os problemas que cada um de nós tem, e as hereditariedades, e os genes e tudo aquilo? Isso é um negócio muito prematuro ainda, né? Então tem uma zona cinzenta aí muito grande. Mas, é claro, tem alguns extremos que são conhecidos, né? A gente deveria conseguir trabalhar melhor isso daí. E isso tem que ser com educação, com saúde, com uma série de coisas, né? Aqui no Brasil a gente tem esse caso da Zika, né? Que ressurgiu. Exatamente, que produz toda essa miséria que produz aí, né? E aí? Filhos dependentes. O PNDES, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, de 2006,
Diz o seguinte: financiado pelo Ministério da Saúde, revela que a queda na taxa de fecundidade entre as mulheres nordestinas caiu de 3,1 para 1,8 Então, por mulher entre 96 e 2006, que são números já de... Aqui o que eu encontrei assim, Como eu tenho que ido a ao queda- Nordeste com regularidade, eu percebo isso na família. Realmente, as mulheres estão comendo a vida daqui. E por conta da televisão. é, E por conta de ter posto faradrapo no padre. Aliás, o padre até mudou o discurso. é. Agora tem a paternidade responsável. Ah, é? Sim, já faz desde 1980 e pouco Nas escolas. que... Não, a igreja católica, ela prega paternidade responsável. Então, você tem um método natural de contracepção. E daí você segue esse método. O método contranatural é o tabelinha. Não é a tabelinha. Já é um outro método que é conforme a fertilidade da mulher. A mulher ela tem que perceber quando ela está no período fértil. Então, naquele período... Mas a mudança muito significativa, mesmo além disso, desses métodos, é o fato de que hoje já aceitam o sexo como um divertimento, não apenas para procriação. Então, Sim, hoje mas já isso- se aceita. O Não, padre mas fica não é. mandando Isso pitaco. está nas regras lá, como é que no código canônico que chamam. Que eles mudou, chamam pois antes não que podia. que o sexo não é só para procriar, é também para a união do casal. Que mudança. Hoje em dia tem até aplicativo, que a minha filha usa o aplicativo. Você sabe quando que você está ovulando, Isso. não tá, sabe tudo. Você tem um controle no aplicativo que ele te avisa. Chama-se método Billings. Ah, Ele falar? não. Método Billings. Então, de qualquer forma, eu acho que a população vai encolher nos próximos anos. Não vai crescer. Então, aquele pessoal que fala que vai chegar a 15 bilhões de habitantes, tudo furado isso aí, não vai chegar nunca. Só onde é muito ignorante, né? Que eu acho que continua essa proliferação maior. Né? O problema dos modelos matemáticos é que eles usam a estatística para fazer projeção em cima desses resultados estatísticos. Eles não levam em conta a mudança dos hábitos e costumes, né? Então, as pessoas não querem ter mais a mesma quantidade de filho que tinha no passado. E vai chegar uma época que a gente vai ter que brigar para voltar a produzir, porque a população vai realmente encolher, eu acho, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer nos próximos 200 anos, mas eu vejo a população A encolhendo. gente vai alcançar um equilíbrio, é isso? Eu acho que a gente vai encolher, de fato, e depois vai chegar num equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio da população mundial certamente não é 7 bilhões de habitantes. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar com um número menor do que esse. Eu não sei dizer se é 1 ou se é 7, mas com certeza não é Mas 7. Pergunto. Quando a gente viaja, a gente vê tantos lugares vazios, né? Você viaja, vê aqueles campos, aquelas coisas, aqueles matagal, viaja ali para São Paulo. Tem aqueles lugares que não tem ninguém. É verdade, mas a questão, Lilian, não é de ter pessoas, não é de ter pessoas em um determinado lugar. A questão é da quantidade de recursos naturais que você precisa para sustentar a cada pessoa. Exato. Então, quanto cada pessoa come, quanto cada pessoa come, quanto cada pessoa produz de lixo, quanto cada pessoa consome de energia, consome de água, consome de... O planeta, assim, tem recursos naturais para ter isso. Hoje, esses recursos são muito mal administrados hoje. Nós estamos na iminência, na verdade, nós já estamos enfrentando o problema de falta de água em vários lugares do planeta, né? Nós não podemos continuar desmatando para plantar mais, nós não podemos continuar destruindo os recursos naturais da maneira como a gente está fazendo hoje. Não pode continuar queimando petróleo do jeito que a gente queima hoje, porque todas essas coisas vão levar o planeta a uma situação de colapso, né?
Então, mudar o estilo de vida, então, para comportar o você viu natural. quanto cada pessoa produz de lixo por ano? É um negócio absurdo. Não, mudar, Não tem? aí vai ter que... Espera que ainda desume. Exatamente. Então, nós vamos não só ter que encolher a população, melhorar a administração dos recursos, como também vamos ter que trabalhar para não produzir todo o estrago ambiental que a gente produz hoje, fazer uma civilização mais amigável com o meio ambiente, mais organizada com o meio ambiente e todo esse negócio. Então, por isso que eu falo, eu não sei se tem que ser 7 bilhões, de repente o mundo comporta 10 bilhões, se estiver organizado. Hoje não comporta, né? Se pegar, compara o consumo de um americano com um consumo de brasileiro. A discrepância é absurda. A quantidade de recursos naturais que um americano consome é infinitamente superior à de um brasileiro. Não é uma coisinha a mais, é 15, 20 vezes mais do que um brasileiro consome. Verdade. Então, são 15, 20 vezes mais de consumo de recursos naturais, de produção de porcaria, de produção de lixo. A China, o pessoal tem que andar de máscara, não consegue respirar lá. Não consegue respirar. Não vem o sol muitos dias do ano, assim, que é só aquela fumaça. Então, as pessoas têm doenças respiratórias graves, né? Eu acho que tem que haver uma mudança da civilização. Veja bem, eu acho que muita coisa que o pessoal, cientistas, projetam de clima para a Terra e todo esse negócio, um pouco, apesar de eles estarem utilizando dados estatísticos, um pouco disso é fantasioso, porque a gente viu, por exemplo, que a construção da Terra, a formação da Terra, teve muitos momentos de altos e baixos, né? De formações glaciais, de formações de inundação, de formações tal. Isso aí, cada 5 milhões de anos tinha altos e baixos. Então, eu acho que isso continua acontecendo, não acabou. Então, alguns desses efeitos que a gente vê hoje, certamente faz parte do processo cíclico de formação da Terra, essas mudanças climáticas, esse negócio todo. Não tudo é provocado pela ação do homem. Alguma coisa, com certeza, é. Mas eu acho que é difícil a gente medir e precisar exatamente tudo que é provocado pelo homem. A gente faz um estrago danado. E se continuar desse jeito, nós vamos conseguir acabar com o planeta, com certeza. Então, com a população, vamos fazer só um exercício aqui pobre, mas o modelo matemático é complexo, mas imagine que 7 bilhões de pessoas estivessem procriando. Nós teríamos um crescimento de 100% da população. Mas é que tem gente morrendo também, né? Sim. Não funciona nessa proporção. Mas que não são 7 bilhões que estão procriando. É uma fração de 7 bilhões. Sim. Mas eu começo a associar por aí. Se 7 bilhões estivessem procriando, significa que teríamos um dobro, seríamos 14 bilhões. Sim, mas você vai ter, em algum momento, 7 bilhões morrendo também. Né? Não, perfeito. Mas antes de morrer, eles procriam. Sim. A ideia é que parem de procriar. Então, a gente está pensando em termos de um filho por cada ser. Cada casal. Então, você está falando de 3 bilhões e meio, porque é casal. Já começou a facilitar o raciocínio. Tá. Aí você tira os gays, as lésbicas, não sei o que e tal, os velhos, os bebês e não sei o quê. Os gays e as lésbicas queriam ter filho, não sei como. Não, mas eles não têm. Mas eles não têm, eles adotam, né? Aluga a barriga, adotam. Mas tá tendo filho. Sim, mas não é uma... Dessa lista sai para... Então, você pensa que sai da lista e não vai procriar? Vai lá, aluga uma barriga de aluguel, tá procriando. Mas o barriga de aluguel sai da lista também. Perdão? O barriga de aluguel sai da lista e vem para cá. Mas o barriga de aluguel que tem o próprio filho. Não pensa que vai dar filho só para os outros, né? Mas não tem como produzir dois ao mesmo tempo. Não, mas enfim. Faz a tua ponta, vamos. Tá. A gente pensando em termos de um filho por casal, ou pensando em termos de 1% dessa população tendo filho. Quer dizer, que seja um objetivo. Apenas 1% procria. É um desafio grande, 1% só procriar. Quer dizer, 99% dos casais não vão procriar, nem para ter um filho. Não. Olha. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas está acontecendo um fenômeno estranho. Aqui na geração de 30 anos. Não quero ter filho.
Então, eu já tenho em casa esse exemplo. E ele já está num círculo. Sim, é verdade. Os especialistas, em população, desenvolvimento humano, esse negócio todo, eles dizem que para você manter estável, sem crescimento, sem diminuição, cada casal tem que gerar 2,1 filhos. A média de nascimentos, não é cada casal, numa sociedade tem que ser de 2,1 filhos por casal. Essa tem que ser a média para não cair. Só que o mundo, de uma maneira geral, está abaixo disso já. Você tem algumas regiões que estão um pouco acima e algumas regiões que estão muito abaixo. No caso da Europa, por exemplo, tem país que está com 1,5, 1,6, está muito abaixo. É uma projeção de diminuição. Tem 0, alguma coisa. Então, assim, por isso que eu falo, a população mundial ela vai entrar em declínio. Não tem como evitar. Agora, não é um declínio que vai terminar com a população mundial. Acho que é um declínio que em algum momento vai chamar a atenção e dizer, opa, peraí, temos que dar um jeito aqui, a coisa não pode continuar do jeito que está. Alguém tem que trabalhar. Então tem que ter criança, tem que ter jovem. Não, mas é interessante que assim, já se pensa mais para ter filho. Ó, a vida está difícil, né? Então, por que só muçulmano não ia pensar nisso, né? É uma utopia. Achei que os muçulmanos não vão chegar nisso também, né? Religião aí. Mas não importa. Quer criar um filho e quer dar uma condição legal para ele. Então não pode ter muitos, né? Se for ter, vai ter 1, vai ter 2. Para dar uma condição bacana, crescer, ficar bonito, forte, né? E todas as exigências que a gente sabe que os filhos trazem. Então já se pensa mais assim, eu acho que se pensa mais na qualidade mesmo. Mas a religião não é um problema, cara. Porque o cristianismo no passado, o cristão, não podia fazer controle de natalidade. Tinha que ter quantos filhos pudesse ter. E isso mudou. E tinha. Né? Aí você vai nas populações muçulmanas, aqueles que são atrasados continuam tendo 6, 7, 5 filhos. Aqueles que são mais adiantados só tem 1, 2. Os caras lá em Dubai, eles são muçulmanos. Vai lá ver quantos tem mais de 2 filhos. Não tem. Não tem. E eles mudaram de religião? Não, continua sendo a mesma religião. Que jeitinho que os caras dão para disfarçar e não ser punido pelo sistema, eu não sei, mas a verdade é que eles não têm. Mas a elite católica brasileira sempre teve menos filhos, exceto a rural. Mas ele tinha a ver com o fato de ser rural. Então, mas a urbana não sempre teve pouco filho. A elite sempre teve pouco filho, mesmo o padre mandando não ter controle. Esse equilíbrio, então, um dia vai chegar. Vai chegar, eu acho. Né? A gente vai acabar se impondo esse equilíbrio. Eu acho que sim. É uma coisa inteligente a gente pensar que isso vai acontecer, né? Tá. Se esse equilíbrio vai chegar, é alguma coisa que a gente vai acabar se impondo por conta, enfim, essa seleção que vai acabar havendo. Porque hoje, eu entendi que você condena o fato, por exemplo, de algumas economias, como a americana, destinar, por exemplo, cerca de 10% do PIB para a defesa. Tá? Investe em defesa, investe em tecnologia. Quando eu falo em defesa, eu falo na verdade na estrutura militar da Armada Americana. Mas quando a gente fala em defesa também, a gente está falando em desenvolvimento de tecnologia. A gente está falando de uma série de coisas. A gente está falando de vários aparelhos aí que a gente tem no nosso dia que vieram por conta desse investimento. Tá? E a tua ideia é que, na verdade, esse desenvolvimento em tecnologia, em armamento, em bomba atômica, que na verdade em determinado momento é crucial para que haja um equilíbrio mundial, tudo isso poderia ter sido deixado de lado para, na verdade, a gente acabar provendo o equilíbrio dessas pessoas que um dia, bem ou mal, vão alcançar o equilíbrio delas. Eu não penso desse modo, eu penso que, na verdade, esse investimento que foi e continua sendo necessário, nos trouxe até aqui, nos trouxe uma série enfim, muito do nosso dia a dia provém disso, né? E eu acho que esse investimento seja necessário, por mais que de repente nós aí não concordemos lá em investir lá no japonesinho doido lá no Rocketman lá,
ou qualquer coisa que venha dali, né, investimento em tecnologia, enfim, né. Eu acho que esse investimento, ele é essencial, faz uma diferença no nosso dia a dia, e tivesse ele sido distribuído para outra forma, por exemplo, para trazer o equilíbrio lá dos químonos, né, o ganho que nós teríamos teria sido muito pequeno, na minha opinião, porque, na verdade, a gente ia estar diluindo alguma coisa assim que, no geral, teria alcançado muito pouca coisa. Então, eu acho que esse investimento, esse certo desequilíbrio que há ainda, ele se faz necessário, nos trouxe até aqui, e esse equilíbrio que eu concordo com você, que é importante. Eu entendo que, na verdade, os busquimos são nossos irmãos, né? Não justifica que você tenha um irmão que frequenta Harvard e você tem outro que, na verdade, ainda peça oração para o sol. Né? Como o quinto filho. E como o quinto filho. Eu acho isso absurdo também. Mas eu acho que esse equilíbrio, um dia, Henrique, tá? Assim como eu também penso que o equilíbrio ecológico, à medida que ele seja financeiramente interessante, ele vai ser buscado, né? Seja para despoluir o mar, seja para que nós tenhamos, por exemplo, aí, recipientes um pouco biodegradáveis, como a gente viu esses dias no vídeo lá. Esse equilíbrio ele vai acabar vindo à medida que ele seja financeiramente interessante. Né? Eu não tenho esse pavor aí de que, na verdade, a gente vai poluir o céu, poluir o mar, poluir a terra. Isso não me incomoda. Esse equilíbrio a gente vai buscar. Assim como a gente vai buscar o equilíbrio também do número de pessoas que é permitido habitar esse planetinha aqui. Então, eu acho, eu não condeno esse investimento em tecnologia, em armamento, hoje eu não condeno, não. Não, eu acho que tem uma parte desse investimento que é um mal necessário. Um mal necessário por quê? Porque nós somos muito atrasados, somos involuídos, então está cheio de louco no mundo, está cheio Sim. de... Então precisa que alguém que não seja louco tente segurar os loucos, né, de alguma forma. Mas você não precisa fazer bomba atômica para fazer tecnologia. Você pode encontrar tecnologia de 1 milhão de maneiras diferentes. E está cheio de tecnologia no mundo que não vem do armamento militar, né, que não vem daí. Então, não estou dizendo que não tínhamos que passar por essa fase. Como eu falei, o mundo viveu momentos que justificaram essa fase. Mas justificaram por quê? Porque a sociedade é uma sociedade atrasada, é uma sociedade primitiva, é uma sociedade que não evoluiu. Num mundo de luz e vida, você não vai precisar nada disso. E vai continuar tendo tecnologia. Então, quando a gente chegar num mundo de luz e vida, ninguém vai pensar em um revólver, ninguém vai pensar em ter uma atômica, ninguém vai pensar em... Você não vai precisar de leis, não vai precisar de um monte de outras coisas. Então, a gente precisa disso hoje, porque nós somos atrasados. Nós somos atrasados por quê? Nós somos atrasados porque a maior parte da humanidade não acompanhou o desenvolvimento tecnológico. Então, se a gente, ao invés de ter investido tanto em armamento, tanto em ir para a Lua, tanto em não sei o quê, tivesse investido para desenvolver a humanidade, será que a gente não estaria mais adiantado hoje? Nós não sabemos. Nós não sabemos. A verdade é que hoje nós temos uma disparidade muito grande no mundo. A gente tem uma diferença muito grande entre ricos, pobres, miseráveis. E aí, quando eu falo de ricos, pobres, miseráveis, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de educação, estou falando de cultura, estou falando de saúde, estou falando de genética, estou falando de tudo aquilo que faz um ser humano ser mais perfeito, né? Mais coisa. Então, hoje você tem o quê? 5% da população humana que está assim num ranking de topo do ponto de vista genético ou de saúde mental, física e de experienciação de cultura, de educação, enfim, é uma parcela muito pequena da população que está num nível mais evoluído, né? E mais evoluído, nós estamos falando materialmente e intelectualmente, não necessariamente espiritualmente. Então, você sempre tem uma das energias que está ficando para trás, né?
que continua lá. E aí, é como o livro nos fala, né? Não adianta você desenvolver aceleradamente um processo, se você não desenvolver uniformemente, vai chegar um momento que você vai experimentar um retrocesso. Não tem como evitar que isso aconteça. Eu questiono bastante como é que nós vamos nos adaptar às novas tecnologias que estão vindo aí. Nós estamos aí, outro dia, fizemos uma greve dos coitados dos caminhoneiros. Eu fico muito penalizado por esses caminhoneiros. Eu tenho uma simpatia enorme pela causa deles, pela dificuldade que eles passam, mas eu nunca defenderia a greve dos caminhoneiros. A gente tem 14 milhões de desempregados, que é 7 vezes o volume de caminhoneiros, e ninguém se tocou com os desempregados. Ninguém está nem aí para os desempregados, não é verdade? Então, assim, os problemas com os caminhoneiros, eles continuam sendo gerados, continuam sendo produzidos. Como eu tinha falado lá atrás, isso aí não ia terminar, porque tudo aquilo que foi feito não resolve o problema deles. A verdade é que nós temos 10 caminhoneiros e nós tínhamos que ter 6. Então, não tem solução para um negócio desse, né? Então, assim, a gente fica, às vezes, lutando por coisas que não nos vão levar a lugar nenhum. Nós temos hoje 1/3 da população brasileira que é a favor de um candidato que está preso. Um outro terço que é a favor de um candidato, sei lá, lunático. Um outro terço, e assim vai. Então, que futuro que nós podemos esperar para a nossa... Acho que a solução é mais do mesmo, né? Então é difícil essas coisas, não tem. A gente fica patinando, a civilização se desenvolve de uma maneira muito lenta, muito vagarosa, muito vagarosa. E nós, com certeza, vamos experimentar um retrocesso, porque agora, estava falando dos caminhoneiros, daqui a 10 anos não tem motorista mais, nem de táxi, nem de carro, nem de caminhão. E aí? O que nós vamos fazer com taxista, caminhoneiro e não sei o quê? O que o Brasil, não só o Brasil, o que o mundo está fazendo para resolver o problema? Aí fala assim, mas isso aí a gente vai achar como achou no passado. Não é a mesma coisa, não é a mesma proporção, não é a mesma escala, porque nós estamos falando, eu citei o taxista, citei o caminhoneiro, mas tem milhões, centenas de profissões que vão desaparecer, inclusive médico, enfermeira, todos esses negócios, advogado, está indo para esse caminho de... Então, assim, professor, todos esses negócios. A melhor escola suíça apareceu aqui num vídeo que eu mandei para todo mundo. Não tem professores, assim, físicos, presenciais. O pessoal estuda tudo no computador. Tem 40 mil candidatos para 2 mil vagas. Que é a escola 42. Então, assim, o mundo está... Tem aquele relógio que você já coloca todos os seus dados e qualquer um pode te diagnosticar. Antes você precisava de um equipamento de $100 mil para fazer uma cirurgia no cérebro. Hoje você faz com um negócio acoplado aqui no celular, você vai lá, mete no cérebro, faz a cirurgia e tira, né, o que tem que tirar. Então, assim, o mundo está mudando numa velocidade tão grande que hoje você olhando, você fala assim, 80% das profissões que existem no mundo hoje vão terminar. Não é que vão terminar daqui a 200 anos, vão terminar nos próximos 20 anos. Tem que transformar. Como é que nós vamos resolver esse problema? Né? Fala, não se preocupe que vai dar. Então tá, de repente dá mesmo, vai resolver a situação. Mas eu acho que pode resolver de 2 formas. Vai ter aqueles que vão liderar esse processo, sei lá, de repente um alemão, um norueguês que está no top do negócio, e estão aqueles que vão ficar servindo, né? Nós vamos ser o serviçal, o engraxate, o limpa-botas, alguma coisa assim nós vamos fazer, né? Mas o que não vai terminar são os serviços. Sim, mas depende, até serviços vão acabar, porque assim, tem os robôs, já tem robô para cuidar de velhinho, para cuidar de bebê, para cuidar, e muito melhor do que qualquer humano. Muito melhor do que qualquer humano. Por quê? Porque não
não tem emoção. Não tem a possibilidade de um robô... Que balança o bebezinho? Não tem a possibilidade... Não tem a possibilidade de um robô perder a paciência com o velhinho. Não vai perder a paciência. O robô não vai perder a paciência com o velhinho. Esse velhinho, aonde come? Aonde eu acho? Não sei, pois é. Já tem. Ele fala português, né? Então, assim, todas essas funções, garçom, todos esses negócios vai ser substituído por robô em algum momento. O cara, você vai chamar o cara senhor FDP, ele vai dizer muito prazer, bom dia, boa tarde, o que o senhor quer comer agora? Passado. Né? Você quer bem passado, mal passado? E nem cuspir ele não sabe. Então, você pode até falar o que quiser que não vai vir cuspir do seu bife. Né? Então, é assim, é uma situação assustadora de verdade. Né? Eu acho que é uma situação preocupante. Por mais que as pessoas falem, não, você está exagerando, tudo isso daí é besteira, vai ser resolvido automaticamente. Pode ser. Eu acho que vai se acomodar, alguma coisa vai De se acomodar, repente, mas vai ter estresse. mas de vai ter repente. picos de estresse. Alguns lugares trabalhava- vão estar muito bem. Eu trabalhava como caixa do Banco Bamirinos. É. E naquele mesmo ano eu li assim, caixas eletrônicos. Eu olhei para minha colega civil que agora tem caixa eletrônica. Eu não perdi o emprego. Não deu outra, perdi emprego. Dali 20, acho que 10 anos, a agência em que eu trabalhava é só de caixa eletrônica hoje em dia. Só tem caixa eletrônica, não tem ninguém. Mais funcionários. Só caixa eletrônica. Que é a agência da 15 com a Alexandre Dora, que agora é a HSBC. Agora é Bradesco. Quantos Agora é caixas... É Bradesco? É Bradesco agora. Não, arranjaram Quantos outra função, com caixas- certeza. Não, eu Demitiu não muita trabalhar mais. gente. Caiu uns Quantos 300 mil caixas- empregos. Quantos números de caixa que caiu, o emprego não tem mais. E mais pessoas nascendo, né? Precisando de emprego, tem que se adaptar e tal. O que eu acho que vai acontecer, assim, vai ter aquele robô que nós vamos contratar para cuidar do seu Zé, o pai da Sueli, porque ele está ficando cada dia mais velhinho, e ele vai ganhar um salário. Mas esse salário, que ele não precisa do salário, ele vai repassar para mim, vai dizer, não, esse aqui eu vou dar para o Henricão, porque eu acho que o Henricão é bonitinho e tal, e vai ser, então ele vai trabalhar para mim, acho que essa é a solução, né? Não Uma sei. boa solução. Não sei. Continuar? Acho que tá Falta acabando. só 3, 4 linhas aí. Eu pensei que tinha acabado, até fechei o negócio aqui. Você falou que era o último. Você falou que era o último. Mas tá Não, era o último parágrafo, mas enfim, vocês leram a metade do parágrafo. Faltam umas linhas ali. Faltou Aqui? obrigada. Aqui é onde nós tínhamos parado. Essa é a próxima. Essa é onde nós tínhamos parado. Pera, calma. Deixa o velhinho se organizar aqui. Vocês estão muito afobados. Espera um Vai pouquinho. vir um robô aí. Vai vir um robô aqui que é mais... Mas imagina, um cara que não perde paciência no trânsito, não vai brigar com o outro no trânsito. Não é verdade? Que graça tem. Que graça tem. Então vamos lá. O homem normal deveria ser favorecido. Ele é a espinha dorsal da civilização e a fonte dos gênios mutantes da raça. O homem subnormal deveria ser mantido sob o controle da sociedade. Não deveriam ser gerados mais do que o necessário deles para trabalharem nos níveis mais baixos das indústrias e para as tarefas que requerem uma inteligência pouco acima dos níveis animais. Tarefas que fazem um nível tão exíguo de exigências a ponto de representarem verdadeiras escravidões e subjugação para os tipos mais elevados dos seres humanos. E essa é uma das Forte, coisas Por fortes, Olha, né? isso daí é o que me pegou. O que é o tipo Essa- normal? Olha, isso não me pega, sabe por quê? Não, é assim, no sentido... Nós vemos um bicheiro, vamos dizer assim, a gente diz, nossa, coitado, né, ali correndo e tal, e ele poderia ter estudado, ter feito... Mas ele gosta daquilo. Né? Não sei, ele gosta. E é uma função que ele faz, que ele exerce, que se não houvesse, nós estaríamos no meio do lixo. Sim, Né? mas Uma não é coisa isso que bastante está escrito importante. ali. Não, mas eu digo, cada um tem o seu valor dentro daquilo que faz. Claro. Mesmo que para nós de seja... tornar escravos
as pessoas que têm alguma deficiência A questão é mental. a seguinte... É isso que eles estão falando. Não, não é. Você está falando pelos lixeiros. Pode até ser que, enfim, ele não... Acho que uma minoria deles deve concordar com você. Mas você, se você chegar e perguntar para esse cidadão, pô, legal, né? Por que você trabalha tanto? Não, eu trabalho tanto. Você é casado, eu sou casada. Trabalho para prover minha família, levar o pão para dentro de casa, aquela coisa toda, os filhos para o colégio, né? Aquela coisa toda. E o que você quer para o futuro? Ah, eu quero que meu filho seja... Tem uma formação, seja médico, seja engenheiro, seja um doutor, seja... Ele não quer que o filho dele seja lixeiro. Eu quero que meu filho se destaque, né? Não, mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que não. Tem duas coisas diferentes. Primeiro, nisso que você está falando. Eu acho que sim, tudo bem, todo pai tem a aspiração de que o filho tenha um futuro melhor que o dele. Mas eu morei na França. Aí você vê lá seus filhos estudando a nível universitário ou colegial, e você pergunta para os coleguinhas dos filhos, dos seus filhos. Para o namorado da filha. Para o namorado da filha. Qual é o seu sonho? O que você quer ser? Eu quero ser bombeiro. Como assim quero ser bombeiro? O senhor quer ser o chefe do pelotão? Não, eu quero ser o bombeiro ordinário comum, vagabundo, aquele que está lá, que não faz nada, aquele que está lá só para combater o incêndio. Eu quero ser caixa do supermercado. Eu quero ser caixa do Auchan. O Auchan é uma rede de supermercado. Eu quero ser caixa... Por quê? É o trabalho com dignidade. É o trabalho do cara que, para fazer aquele trabalho, ganha mais, quase tanto quanto uma pessoa qualificada ganha. Na Europa, você mora na Suíça e na França, raramente um filho meu vai no barbeiro, no cabeleireiro. Eles cortam o cabelo em casa. Eles têm maquininha, um corta o cabelo do outro, tal e coisa. Por quê? Porque é caro você ir no cabeleireiro lá. Na manicure. Então, eu acho que assim, não tem importância o indivíduo ser lixeiro, ou ser pedreiro, ou ser qualquer coisa. O que tem importância é a dignidade que você dá ao trabalho dele. Sim, mas não é isso. Mas não é nada disso. Não, mas é isso que eles estão falando aqui também. Eu já vou entrar nessa segunda parte aí. Então, assim, eu acho que tem pessoas... Eu cansei de trabalhar com pessoas que tinham oportunidades profissionais de ascender e que não quiseram. Falaram, não quero. Eu quero ficar aqui onde eu estou. Eu não quero sair daqui, não quero ser promovido, não quero nada. Eu quero estar do jeito que eu estou. Eu cansei de ver gente assim. Né? Então, bom, o que está escrito aqui? Então, vamos ler junto o que está escrito aqui. O homem normal deveria ser favorecido. Ele é a espinha dorsal da civilização e a fonte dos genes mutantes da raça, ou seja, normal, a pessoa normal. Sim. Uma mente normal, isso eu estou entendendo. Isso. O homem subnormal. Que está abaixo do normal. Isso, que não é normal. Isso. Deveria ser mantido sob o controle da sociedade, ou seja, do homem normal. Não deveriam ser gerados mais do que o necessário deles para trabalharem nos níveis mais baixos das indústrias e para as tarefas que requerem uma inteligência pouco acima dos níveis animais. Ponto. Pouco acima dos níveis animais. Sim. 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 Tarefas que fazem um nível tão exíguo de exigência. Nós somos animais. Não, amor, não é isso que está falando. Não, calma aí. Não é isso. Não, eu sei, mas pouco acima do nível do animal. Pouco acima do que Um subnormal, pouco acima do nível animal. Sim. É isso. 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 Pelo que eu estou entendendo aqui, ele deveria, no caso, servir um homem normal. Não, vamos acabar de ler. Tá. Tarefas que fazem um nível tão exíguo de exigências a ponto de representarem verdadeiras escravidões e subjugação para os tipos mais elevados de seres humanos. Então, que são os normais. Isso eu estou entendendo. Exatamente. Então é aquilo assim, um lixeiro se tiver dignidade, que ele recebeu salário, sustentar a família e tiver, ele se sujeita a fazer aquilo ali. Ele não tem aspirações maiores do que aquela. Não é isso. Não, calma aí. Um cientista não vai se sujeitar a fazer isso, porque ele não é o que ele quer. Ele quer fazer outra coisa. Esse é o cara que está numa situação mais elevada. Então, para ele fazer esse trabalho... Eu entendo ali, assim, uma criança com síndrome de Down tem que virar um escravo de uma pessoa que é normal. Não é isso. Não. Eu entendi isso. Não, então, você pode entender isso. Ele tem um retardamento mental. Esse tem um retardamento
Não seria. Não. Para mim está muito Então, mais baixa o baixo. coeficiente, então não tem que ir, tem um pouquinho Porque se mais ele está, baixo, se né? ele está um pouco acima de nível animal. Mas um o pouco acima do subnormal nível vai animal. ser subjugado. Tem pessoas que não conseguem avançar muito em estudos, em coisas, e o cara nem quer, ele não quer. Mas ele não é um deficiente mental. Deficiente mental é outra coisa. Não é disso que está falando. Esse não vai existir. Esse provavelmente não vai existir. Mas você está entendendo isso também, né? Que é uma pessoa que tem que ir um pouquinho abaixo do normal, ela vai ser subjugada, vai ficar só exercendo aquela determinada função, e o ideal é que não seja apropriado, né? Ou Que seja, tá sob condição. controle. Acho que é isso. Não é uma pessoa que é deficiente mental. Deficiente mental, teoricamente, em algum momento não vai ter mais. Tem que estar resolvido isso daí. A questão que para mim vai ser colocada é isso. O lixeiro trazido por ela vai continuar existindo. Ou uma função muito parecida com a dele, que exige muito pouco de, enfim. Seria uma tarefa que... já é o motorista, né? Porque o motorista tem aquelas carrega, lixeiras especiais, então o carro sai meio que um robô, pega lá né? Mas vamos tomar como exemplo o lixeiro. Seria uma função aí que, na verdade, não é... Hoje até lá paga bem. Lá paga bem, né? A pessoa, é a dignidade da pessoa. É digno, tal, mas... só que daí a sociedade vai dizer para esse cidadão que, na verdade, ele não pode aspirar ser pai, ter prole. Ele não pode procriar, por exemplo. E na verdade, ele pode, ter aspiração que o filho mas pode dele... ter um, pode ter 2 filhos, não sei quantos filhos ele pode ter. Assim, ó, você que é normal, você pode ter 5 filhos se você quiser. Não. Agora, você que é anormal, você vai ter 2 filhos. Mas o que ele defina, o que é o normal? Não tem nem... Não é o Não, isso a gente vai... Então, esse é que é o problema. Isso é uma grande... A discussão vai ser essa. Esse é que é o problema. É uma área cinza que nós... É uma área cinza. É uma área cinza que nós não estamos capacitados a resolver. Nós não temos como dizer hoje quem dentro desse conceito é acima do normal, quem é normal e quem é abaixo. O normal ia ser como ele A gente tem que pensar o seguinte: nós estamos buscando um mundo de perfeição. A gente não acaba com as pessoas do mundo, todas elas têm que ser amadas, e aí entra a dignidade, o respeito, a dedicação que você dá a essas pessoas. Mas também não é certo condenar uma parte da humanidade a sustentar uma prole gigantesca de pessoas que são ou deficientes mentais, ou que são improdutivas, ou que não conseguem fazer nada. Acaba com a África inteira, né? Não é acabar com ela, Su. Não é acabar. Eu não estou falando isso, está distorcendo o que eu estou falando. Eu acho que as pessoas que estão lá, elas têm que ser cuidadas, a gente tem que trabalhar para tentar trazê-las para um nível melhor de vida, tentar fazer com que elas evoluam de alguma forma, mas você tem que parar de produzir essa miséria, você não pode continuar produzindo isso, porque senão você não vai sair desse negócio nunca, você fica ali o resto da vida. Então, você vai fazer isso de que forma? Através da saúde, através da educação, através do incentivo, até de um certo subsídio, como a gente não tem Bolsa Família. Então, tem que ter, mas você tem um programa de entrada, mas melhor ainda tem um programa de saída, né? E o programa de entrada, de preferência, ele tem que ser cada vez menor, não pode ser cada vez maior. Não é verdade? Então, esse discurso está parecendo um discurso de eugenia, mas enfim... Ele é um discurso de eugenia, não está parecendo, ele é. Um discurso de eugenia. Sim, mas não é uma eugenia de liquidação, de matar as pessoas. É uma eugenia inteligente. Uma prática da minha família. Minha mãe visitava o Nordeste a cada 2 anos, isso desde os anos 60. E o que ela fazia nessas viagens para o Nordeste? Ela trazia a pedido das famílias. A pedido das famílias, as famílias imploravam. Para levar os filhos. Para trazer as filhas. Sim. Os filhos davam jeito de ir para São Paulo, para Brasília, para Goiás, enfim. Então, os filhos, o que acontecia?
os filhos vinham com aquela noção de eu vou fazer dinheiro em São Paulo, vou fazer dinheiro fora para voltar de novo para a terra e rico, vou voltar rico. O rico dele eu vou por aspas, esse rico. Vou voltar rico. Mas o que acontecia? Ele ia para São Paulo, para esses lugares e acabava assim rabichando com alguma sulista, sudestina lá e não voltava. E as meninas, os meninos pegavam pelo no bigode em São Paulo e não voltavam, quando voltava a casar, e as meninas. Então começou um problema grave lá, estavam cheios de mulher, como a gente chama, moça nova, moça virgem, mulher com 30, 40 anos, assim. Enfim, tinha uns tanto. Então, famílias como a da minha mãe eram abordadas para trazer as meninas de 14, 15, 16 anos para o sul também. Sim. Aí minha mãe trazia sempre, e fazendo favor. Uhum. E normalmente o primeiro experimento era na casa dela, da aculturamento. E depois ia parar na casa dos filhos, como empregada. Então, a gente tinha empregada 8, 9, 10 anos. Era assim que funcionava. E passava, e abastecia praticamente essas meninas que vieram. A primeira leva dessas meninas que vieram, que foram empregadas, nossas, a gente recém-casava e tinha as empregadas. Né? Hoje são mães de família com filhos que não são empregados. Não são empregados. Mesmo elas não são mais empregadas domésticas, já há muito tempo. Sim. E as meninas do Ceará, naquele lugar, hoje, com 14, 15 anos, não precisam mais dessa... Porque elas já estão tendo. O que aconteceu com a indústria calçadista no Rio Grande do Sul? Sim. No Ceará, a 30, 40 quilômetros da... Resultado, estão empregados nas fábricas. Sim. Não vão ser... Aí o que acontece? Meus filhos já cresceram, já saíram de casa, já casaram. Então a minha história mudou, agora a história deles. Nós sempre tivemos empregado doméstico em casa. Uhum. E não eram pessoas ricas, mas sempre tivemos. Sim. Às vezes mais de uma, teve ocasiões que nós tínhamos 3. Hoje nós não temos possibilidade. A nossa diarista cobra 180 pau por dia. Sim. A gente contrata 2 vezes por semana. Sim. E se você fizer a conta, elas estão ganhando mais do que muita gente com diplomação. Ou não? Sim, mas é o Aí que chega o que acontece você está nos Estados dizendo. Unidos, é o que acontece na Europa. Criou um déficit tal que essas profissões que a gente está olhando aqui com desdenho, lixeiro. Não, eu não olho com desdém. Mas a sociedade não olha com desdém. Na Europa, Vamos, meu você filho seja paga sincero. Mas, então, a empregada mas isso é aquilo que eu 2 tava- horas por dia, 2 horas, e ela vai quanto? 2 vezes por semana, sei lá. E assim, ele já tem que adiantar o serviço, já pôr as coisas para cima, já deixar para ela só ir lá, passar o paninho, limpar o que tem que limpar. 4 e ir horas as por Não, é dia. 2 horas. Ela trabalha 2 horas na casa dele. E depois vai para outra casa, e vai de carro, e vai de... Eu não lembro agora. 100 euros. 100 euros, 2 horas. 300 reais. 2 horas. Não, Não, 400. R$900. Ganha mais que professora. 100 euros, não, Não, é 100 euros. 450. 450. Mas olha só. Sem Lausanne. Mas então, mas isso é o que eu estava E aí ela, falando. ela vai de carro, é uma portuguesa, toda emperegrada. Limpa 2 horas a casa dele, sai, Mas- pega o carro, vai para outra casa. Mas pega o carro, vai pra outra pergunta casa. pergunta a essa senhora se ela tem vergonha de ser. Não, Nenhuma. Pergunta se ela quer mudar de emprego. Não. Pergunta se ela quer ser uma cientista. Não, ela não quer. Então, é assim, é esse o perfil da pessoa que nós estamos falando aqui. São pessoas que, assim... Então, quando eu perguntava para os colegas de faculdade do meu filho o que você quer ser, e ele falava, eu quero ser bombeiro, por que ele estava olhando isso? Porque ele entrava no corpo de bombeiros, ele tinha um salário que dava para ele viver com dignidade, ter a casinha dele, ter o carro dele, tirar Viajar. 30 dias de férias por ano, mais 30 para viajar e não sei o quê, e ter os melhores escolas para os filhos dele no colégio, e sem se preocupar com a vida. Aí você fala para o cara, mas você não tem aspiração. Não, eu não tenho aspiração nenhuma. Eu quero ser isso. Eu tenho segurança de vida com isso, eu vou viver disso muito bem, vou ter minha casa, meu carro, vou ter meus filhos estudando nas melhores escolas, e é isso que eu quero ser. Então, quando você olha para uma sociedade como a brasileira, onde aqui está tudo por fazer,
E ainda é uma sociedade onde as oportunidades mil acontecem e que você pode competir para conseguir um lugar de destaque, conseguir ser alguma coisa melhor na vida. E, aliás, você tem que fazer isso, porque senão você morre de fome. É diferente da situação dos caras lá. Lá já está tudo feito. Não tem nada para fazer. Você tem meia dúzia de mosca branca que desponta e que vai fazer alguma coisa diferente. O resto, eu quero... Não, aqui não mexe comigo. Eu quero ficar aqui nesse negocinho que eu vou estar aqui, vou levar minha vida feliz. Não, não quero, não preciso. Eu não preciso. Então, numa sociedade civilizada, mais avançada, esse é o estágio que a coisa está caminhando. Isso eu concordo. Então, não foi isso que eu entendi. Então, mas eu acho que o seu entendimento ali, que não é o mesmo meu, porque você está pensando na questão de doença mental. Eu já estou assumindo... Subnormal, para mim, é uma pessoa que não tem capacidade mental. Não. Para mim, subnormal é assim, as pessoas que têm problemas mentais, que têm restrições mentais, nessa época quando chegar esse momento, provavelmente já vão ter deixado de existir. Agora é esse momento, não é lá na frente, é agora. Não, você está entendendo que é agora, eu entendo que não é. Ele está falando, agora, quando lá com superpopulação, blá, 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 terão os dirigentes de Urândia coragem para blá, 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 Então, blá. Quando que é isso? Ele falou isso em 1934. Não, 1936, então, mas... Pois é, mas eles também falaram que isso aqui é para os próximos 1000 anos. Então, assim... Eu acho que isso não vai ser um problema. Não vai ser um problema porque em muito pouco tempo... Existe uma seleção natural. Sim, mas em muito pouco tempo vai haver um controle tão grande a população. Alguém comentou do aplicativo que já sabe como é que está a produção hormonal, né? Vai ver, isso vai estar tudo vinculado a relógio, né? À medida que o relógio perceba que, de repente, subiu o pico do hormônio e na verdade... Não, é algo factível, né? Alguma coisa que está ali, né? Já está acontecendo. Então, e à medida que haja esse controle populacional, a gente vai acontecer. A gente vai verificar isso. À medida que ele perceba que, de repente, está numa fase hormonal em que há um risco, ele vai... Não sei, que você não queira ou não possa. De repente, a sociedade vai dizer para você, olha, antes dos 25, ou antes de casar, você não vai poder ter prole. É alguma coisa... Tem exemplos no livro aí, né? Se você não fez o curso para ser mãe, não fez o curso para ser... Você não vai ter prole e acabou. No planeta então, e quantas mulheres hoje não querem ter filhos? Então, quantos homens não querem ter filhos? De repente... Daqui a pouco esse negócio vai virar uma coisa meio que normal. O reloginho que injeta um hormônio ali, e por mais que você queira, você não vai ser mãe naquele período. Né? Então, eu acho que não chega a ser um problema. Então, uma coisa é certa. Nós temos que caminhar para a perfeição. Para a perfeição significa a elevação da raça, a elevação de tudo que está aqui. Acabar com as doenças, acabar com a miséria, acabar com a falta de cultura, falta de conhecimento. Enfim, nós vamos ter que ter uma situação onde o pessoal consegue compreender as coisas e fala a mesma língua, tem a mesma religião, tem o mesmo governo, tem o mesmo entendimento das coisas, né? O livro está careca de falar disso daí em várias partes do livro. Fala, olha, vocês vão ser um povo de paz e evoluído quando não tiver mais lei, quando não tiver mais países, não tiver mais fronteiras, não tiver mais línguas diferentes, religião diferente, quando for tudo um governo universal, né? Eu devia até ter pego, mas eu estava hoje estudando e aí eu resolvi pesquisar na internet, né? E aí eu coloquei essa frase, esse trecho do livro e comecei a pesquisar no Google lá. Aí tinha uma matéria falando que hoje em dia a guerra não é mais, eles põem entre aspas, a Guerra Fria não é mais o leste da Rússia contra o oeste, que simboliza os Estados Unidos. Hoje em dia, a guerra é do norte, dos países evoluídos, contra o sul, os subdesenvolvidos. Então, e eles acham que o norte vai subjugar o sul. Mas já subjuga, né? Acho que já então, nós somos os anormais ali, os subnormais. Os subnormais. Nós somos os subnormais. Sim, nós somos os subnormais, concordo com você. Na média, sim.
Na média, sim. Somos. Na média é isso. Já- Não já quer o dizer que todo mundo aqui seja Acho que subnormal tem dentro desse que ter conceito, muito agradável. mas a maioria da população, dentro E dessa eles ideia, falam assim é. que a ONU é que... É uma discussão lá que estava tendo no fórum. E que a ONU, ela promove essa disputa do norte contra o sul. Então, Mas mas é eu acho que é uma disputa, porque não é de acabar com a raça. Não, não é, mas é de Então, poderio intelectual, de organizar. de poderio Sim, financeiro, de poderio... Mas eu acho que isso até é natural. Lembra que o livro diz que o pessoal, onde passa mais dificuldade, ele vai encontrar, né, mais maneiras de se desenvolver para se livrar daquela dificuldade. E nós não temos tantas, porque o clima é agradável, de certa maneira, né? Então a gente se acomoda. isso. Isso é... E aí tem um outro aspecto, né? Ser subnormal não significa não ser filho de Deus. Não significa não evoluir espiritualmente. Não significa não ser um finalitor. Não significa nada disso. Aos olhos de Deus é tudo a mesma coisa. Diferente daquela situação onde você tem uma limitação mental, que ainda assim Deus dá uma oportunidade daquele indivíduo se fusionar com o espírito e servir, sendo amado por Deus e sendo, né, então, eu acho que faz parte, né, E do sabe processo. o normal ali do livro que fala, são seres que queiram evoluir espiritualmente, não sei, que tem mais essa, sabe, essa vontade de Acho que não. Acho que não. Porque várias partes do livro, as revelações falam que todos os homens, indistintamente, independente da sua genética, da sua posição social, da sua posição econômica, da sua posição cultural, têm exatamente a mesma oportunidade de desenvolvimento Sim, espiritual. eles têm O exatamente, livro mas cansa digo de assim, falar disso. Não, por exemplo, o que a gente vê hoje em dia? A maioria não quer obter muito conhecimento, ou tem preguiça de ler, de se informar, de ir atrás de conhecimento. Quer festar, quer festa, quer, né? Vive uma vida assim... A passeio. Ver passear, assim, não quer muito saber de, eu quero estudar, eu quero conhecer. Quero saber mais. Quero saber mais, puxa e tal. Não, vamos estudar. Ai, que preguiça. Bom, eu vejo isso de muito, né? Ai, que preguiça, não sei o quê. Sabe, tem assim... Então eu vejo que tem pessoas que são mais lentas nesse conhecimento, que não sejam filhos de Deus, e que também não vão viver a vida deles, e que tem às vezes uma religião, elas têm uma religião, mas é mais fácil para elas, assim, escutar a interpretação do padre, sabe? Do pastor, lá, não sei o quê, e viver a religião delas, e muitas nem religião não vivem. Vivem mais para balada, né? Para festa, chega no final de semana, churrasco, amigos, né? É uma vida. É uma vida assim. E a gente até sente, eu não sei, sente uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, assim, né? Em festas, em coisas, não sei, gente, parece que não é meio mais o meio da gente, assim, fica até estranho. Mas e tem uns que gostam de buscar o conhecimento, como já dizia o Tebilu. Buscar conhecimento. Que vão, então eu vejo assim. Então, mas isso é uma coisa natural, né? Tem gente que gosta de estudar, tem gente que não gosta. Mas, bom, esse assunto é longo. Palpitante, né? E nós chegamos nas instituições humanas primitivas. Olha Isso. voluntários. Então, vou encerrar.